Os discípulos e apóstolos de Jesus certamente não tiveram vidas fáceis, e suas mortes foram tudo menos pacíficas. Tradições antigas que detalham as mortes dos apóstolos de Jesus, apesar de suas diferenças, quase todos eles tiveram fins trágicos. Na verdade, qualquer pessoa que busque descobrir como cada apóstolo morreu encontrará relatos horríveis. Cada história é mais terrível do que a outra, com várias narrativas de crucificação, apedrejamento, esfolamento, espancamento, decapitação e mais. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que se sabe sobre como os 12 discípulos e apóstolos de Jesus encontraram seu fim. Também incluirei nesta lista o apóstolo Matias, que sucedeu a Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de discutirmos especificamente a morte de cada um dos discípulos e apóstolos de Jesus, precisamos primeiro reconhecer que, com exceção de 2 deles, a Bíblia não fornece detalhes adicionais sobre como os outros apóstolos morreram. Portanto, tudo o que sabemos sobre esse assunto vem de antigas tradições cristãs. Algumas dessas tradições foram registradas em escritos que datam de um período logo após a Era Apostólica. Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras escritas por historiadores antigos e pais da Igreja, mas outras não são muito confiáveis e parecem ser apenas lendas dos primeiros séculos do cristianismo. No entanto, é importante entender que as tradições cristãs antigas, sejam confiáveis ou obscuras, nunca podem ser equiparadas ao texto bíblico. Sim, as tradições cristãs antigas são intrigantes e muitas vezes muito úteis para nos ajudar a entender os eventos e o contexto histórico dos primeiros anos da Igreja primitiva, mas essas tradições não são a Bíblia. Além disso, discutir como os apóstolos de Jesus morreram não é tarefa fácil, porque essas tradições antigas oferecem diferentes versões de suas mortes e as contas frequentemente confundem e misturam fatos históricos e personagens. No entanto, aqui vou me esforçar para manter a maior distinção possível nesse aspecto e farei isso com base no que é mais amplamente aceito dentro da teologia histórica. Tiago, filho de Zebedeu, tem a distinção de ser o único apóstolo cuja morte foi documentada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Assim, de todas as contas que detalham as mortes dos apóstolos, esta é a única que podemos confiar completamente. Tiago, filho de Zebedeu, e também irmão do apóstolo João, foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante a perseguição judaica contra os primeiros cristãos, instigada pelo rei Herodes Agripa, neto de Herodes, o Grande, e sobrinho de Herodes Antipas. Portanto, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva foi o neto do rei que tentou matar o recém-nascido Jesus, ordenando o massacre de crianças em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e também desempenhou um papel na condenação de Jesus Cristo. No capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu suas mãos para afligir os cristãos. Foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago com a espada e também aprisionou o apóstolo Pedro. A morte de Tiago ocorreu por volta de 44 d.C., e o fato de que ele morreu pela espada provavelmente indica que ele foi decapitado. De acordo com algumas tradições, André, irmão de Pedro, foi morto na Grécia, na província romana da Caia, mais especificamente em Patras, após evangelizar a esposa do procônsul local. Ele morreu crucificado em uma cruz em forma de X, pois não se considerou digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. No entanto, antes de sua crucificação, André suportou uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Devido a essa tradição, esse design de cruz ficou conhecido como a Cruz de Santo André. Do apóstolo Filipe são bastante confusas, especialmente porque essas histórias parecem confundir o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe, um diácono da igreja de Jerusalém. Portanto, algumas tradições dizem que ele foi crucificado, outras que ele foi apedrejado, algumas dizem que ele foi apedrejado e crucificado, e ainda outras afirmam que ele foi enforcado. Há até mesmo uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto,
a tradição mais renomada sobre a morte de Filipe sugere que ele dedicou seu ministério à pregação do Evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia por crucificação e apedrejamento. O apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos discípulos mais misteriosos de Jesus, pois há praticamente nenhuma fonte confiável sobre sua vida após o ministério terrestre de Jesus. No entanto, algumas tradições afirmam que, depois de dedicar sua vida à divulgação do Evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Outras tradições relatam que, além de ser esfolado, Bartolomeu também foi crucificado, enquanto algumas versões sugerem que ele foi espancado até a morte ou decapitado. Há muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé, baseadas em lendas e tradições antigas. Algumas dessas tradições afirmam que Tomé foi um missionário nas regiões da Síria e Índia, e que sua morte ocorreu no sul da Índia, onde ele teria sido empalado com lanças por seguidores de religiões locais. Algumas tradições cristãs sugerem que Simão, o Zelote, foi martirizado em uma idade avançada durante o reinado do imperador Trajano. No entanto, como acontece com os outros apóstolos, existem diferentes versões sobre sua morte. Algumas dizem que ele foi crucificado, outras sugerem que ele foi queimado vivo, e outras afirmam que ele foi cerrado ao meio. De acordo com algumas tradições, Judas Tadeu foi um grande missionário que evangelizou várias regiões do Império Romano até ser martirizado. Também existem versões diferentes de sua morte, que sugerem que ele foi morto com golpes de lança, espancado até a morte ou teve a cabeça cortada com golpes de machado. Curiosamente, algumas contas antigas ligam as mortes de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, afirmando que ambos os apóstolos foram espancados até a morte por golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. Mateus foi o apóstolo que trabalhou como coletor de impostos antes de seguir Jesus. Existem várias contas sobre o possível martírio de Mateus, com uma tradição afirmando que ele morreu de causas naturais. No entanto, a versão mais comumente aceita da morte do apóstolo Mateus é que ele foi morto na Etiópia, provavelmente por uma espada. Há uma grande confusão em torno da morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor. Na verdade, algumas tradições confundem erroneamente este Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, considerando as tradições que claramente diferenciam Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, existem relatos antigos que sugerem que ele pregou o Evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá. De todas as contas na tradição cristã que detalham as mortes dos apóstolos, a mais conhecida é a do apóstolo Pedro. Os escritos dos pais da Igreja afirmam que Pedro foi martirizado em Roma por volta de 68 d.C., durante a perseguição instigada pelo imperador Nero. Na verdade, a execução de Pedro teria ocorrido em um local conhecido como Circo de Nero. A tradição sustenta que Pedro foi destinado a ser crucificado da maneira convencional, mas ele se recusou a morrer da mesma maneira que seu grande mestre, Jesus Cristo. Como tal, ele solicitou que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. João foi o último dos apóstolos de Jesus a falecer. De acordo com a tradição, ele foi severamente perseguido e torturado. Há até mesmo um relato antigo afirmando que ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas miraculosamente sobreviveu. Mais tarde, João foi exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu revelações do Senhor que estão registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado de Patmos e viajou para Éfeso, onde viveu até uma idade avançada e morreu de causas naturais. Judas foi o primeiro dos 12 discípulos a falecer. No entanto, ao contrário dos outros, ele não foi martirizado em nome de Jesus. Em vez disso, ele foi o traidor que entregou o Senhor por 30 moedas de prata. Mateus relata que, após essa traição, Judas Iscariotes tentou devolver a prata aos sacerdotes, mas eles recusaram. Lucas, no livro de Atos, descreve a morte horrível e terrível do discípulo traidor, dizendo que ele explodiu no meio, com todas as suas entranhas derramando. Parece que o corpo de Judas permaneceu pendurado no local de execução até que eventualmente se partiu ao meio. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos.
Algumas tradições afirmam que ele ministrou na Etiópia e depois foi crucificado na região do Cáucaso. Outras tradições sugerem que ele foi decapitado por judeus na Judéia, enquanto outras afirmam que ele morreu de causas naturais em idade avançada em Jerusalém. Paulo foi o último dos apóstolos. Ele não fazia parte dos 12, mas foi escolhido pelo Cristo ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios. Assim como a tradição sobre a morte de Pedro, o relato da morte de Paulo é considerado confiável. De acordo com os registros, Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta de 67 d.C. A mesma perseguição que levou ao martírio de Pedro. A segunda carta de Paulo a Timóteo reflete seus momentos finais antes do martírio. Em conclusão, mais importante e significativo do que saber como os apóstolos de Jesus morreram é entender que eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho. Foram verdadeiros seguidores de Cristo, o Senhor. Jesus frequentemente falou sobre o custo do discipulado durante seu ministério terreno, e esses homens estavam dispostos a pagar esse preço. Eles sacrificaram seu bem-estar e renunciaram às próprias vidas, não para que seus nomes fossem lembrados na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado entre todas as tribos, línguas e nações. Se você gostou de aprender sobre as mortes dos apóstolos de Jesus, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.